E aí, meu nome é Tainá e eu vou ajudar você no estudo de redação em casa. Para entender as aulas aqui, você precisa assistir os vídeos na sequência em que eles foram postados. No vídeo anterior eu falei sobre estrutura de redação e você precisa dessa estrutura para entender tudo que eu vou falar aqui hoje. E para essa aula, a gente vai ver como otimizar o seu tempo de redação, de escrita, e os primeiros passos para a organização do seu texto. Então, bora lá! Para quem não sabe, a gente tem aproximadamente 1 hora e 15 minutos para escrever toda a redação. Então, o mais certo é dividir esse tempo da melhor forma possível, né? A gente vai trabalhar aqui com um processo de escrita em 3 etapas: planejar, escrever e revisar. Se você dividir 1 hora do seu tempo para essas 3 etapas, dá 20 minutos para cada e sobram 15 para você distribuir de acordo com a sua necessidade. Mas muita atenção! Não é para você chegar lá no dia da prova, ficar nóia, tentando contar 20 minutos pro planejamento e fazer correndo, porque isso pode te atrapalhar. Essa divisão de tempo é boa para você treinar na sua casa mesmo, tá? Uma boa dica também é você distribuir esse tempo e essas etapas da seguinte maneira. Chegou a prova, vai direto para a redação. Então, ela é a primeira coisa que você faz na prova. E aí você faz o planejamento e a escrita, tá? Você planeja ele e faz a sua primeira versão. E aí você para, não faz a terceira etapa. Você vai para as questões de múltipla escolha, esquece o seu texto, tá? Esquece que você escreveu, tentar, né? Pelo menos. Refresca a sua cabeça e depois você volta para revisar. E aí você corrige os seus erros e passa a sua prova limpo. Tranquilo? Agora a gente vai ver um pouquinho melhor essas etapas e o que eu quero dizer aqui. Primeiro aí, o planejamento. Pensa aqui comigo, o que um pedreiro faz? Ele constrói casas, muito bom, perfeito, eu vi daqui. Quando o pedreiro tá construindo uma casa, ele chega lá no terreno e fala: aqui vai ficar a cozinha, aqui vai ficar o banheiro, aqui vai ficar o quarto, e ele sai colocando a janela, a porta, os tijolos onde dá na cabeça dele? Não, né? Por quê? Porque ele segue um planejamento, porque na hora que ele for trabalhar, ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer. E a gente tem que pensar aqui que o nosso texto é o quê? Ele é uma casa. E antes de construir essa casa, a gente precisa planejar ela. E para planejar, você precisa ter em mente, é fundamental, tá? Que você tenha em mente a estrutura da redação que eu apresentei no meu último vídeo. Por quê? Porque na hora que você for colocar lá o seu esqueminha, você vai escrever os 4 parágrafos que eu ensinei para você. Introdução, 2 pontos. Desenvolvimento 1, 2 pontos. Desenvolvimento 2, 2 pontos. Conclusão, 2 pontos. Um embaixo do outro. E na frente você vai escrever a principal ideia para cada parágrafo. Só as palavras-chave mesmo, tá? Ele é bem simples, é só um esqueleto da sua redação. Tranquilo? Depois de definir o projeto, você vai escrever a sua redação mesmo. Se o planejamento for bem feito, a escrita vai ser super tranquila, porque o seu único trabalho é juntar suas ideias em frases coerentes e coesas, né? E para esse processo você não pode esquecer dos conectivos, isso é muito importante. A última parte é da revisão. Como eu já disse, você vai fazer depois das outras questões do Enem. Por quê? Porque a sua visão sobre o seu texto, a sua leitura, não está viciada. Então fica muito mais fácil para você encontrar os seus próprios erros, certo? Então agora é só verificar se não tem problema de concordância, de ortografia, de acentuação, pontuação, se não está faltando nenhum conectivo, etc. Resumindo, você corrige o seu texto e passa a limpo na folha oficial da redação. Essa é a última parte. E esses são os 3 passos para a gente seguir na hora da escrita da nossa redação. Tá, mas por onde que eu começo real, oficial? Você recebeu lá a sua prova, tá sentadinho, tomou sua aguinha, respirou fundo, abriu o caderninho, leu o tema e sabe que você precisa escrever um planejamento, um bom planejamento.
Tá, mas qual que é o raciocínio que você precisa ter para começar a escrita desse planejamento? Por onde que você começa? Bom, você já sabe que o Enem quer que você apresente o seu ponto de vista sobre o tema. Só que não pode ser qualquer ponto de vista, né? Você não pode concluir, por exemplo, sobre um tema de desigualdade social, assim, portanto, vê-se que Dragon Ball Z é claramente superior a Naruto. Se o corretor ler uma coisa dessa, ele vai zerar a tua prova. Porque Naruto é claramente superior aí a Dragon Ball Z, né? Brincadeira. Não, máximo respeito aí aos fãs de Goku. E o corretor também não pode zerar a tua nota porque ele discorda de você, tá? Mas, nesse caso aqui, ele pode zerar a tua nota porque você fugiu do tema, né? Não tem nada a ver com desigualdade social. Então, a nossa primeira tarefa é descobrir sobre o que a gente tem que falar exatamente, para não falar abobrinha e para não fugir do tema. Parece bobo, mas é sério. O nosso primeiro raciocínio, então, é compreender o tema. E compreender é diferente de só ler, tá? Por quê? Porque aí você pode problematizar ele, achar o seu ponto de vista e criar a sua tese. Porque você já sabe exatamente o que é que você vai falar. Continuando aí. Toda a redação do Enem, ela gira em torno de um problema, de uma questão social complexa e sem resposta fácil, né? Você nunca vai abrir a sua redação do Enem e ler o tema Caminhos para impedir uma banana de apodrecer na fruteira de um dia para o outro. Tem que ser algo mais amplo e tem que ser algo mais sério, como, por exemplo, aqui, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse aqui é o meu quadro caseiro, tá, gente? Como esse é um problema social complexo e sem resposta fácil, vira o tema do Enem do ano de 2018, né? E para entender essa proposta, a gente vai trabalhar aqui com a estratégia de definição. O que é a estratégia de definição? Você vai circular as palavras-chave, as principais palavras do tema e definir elas igual no dicionário, só que com as suas próprias palavras, ó. Vou aqui no meu quadrinho aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Aí você circulou, manipulação, traça uma setinha pra cima e fala, o que é manipulação? Ah, influência. Circulou, comportamento. Puxa a setinha lá. O que é comportamento? São ações. Usuário. O que é usuário? Pessoa que usa site ou aplicativo. E controle. O que é controle? Monitoramento, fiscalização. E dados de internet. Vamos supor que a gente não saiba o que são dados de internet, né? Porque pode acontecer de você não saber o que uma palavra ou expressão significa. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai lá no texto de apoio, porque o texto de apoio tá ali pra te apoiar, né? Óbvio. E você vai procurar essa palavra ou expressão e tentar entender ela dentro do contexto para buscar algum sentido, para buscar algum significado. Só para ilustrar esse raciocínio, em 2018 o texto 1 tinha um trechinho escrito assim. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerado por movimento dos usuários para analisar o que os satisfaz. Esse trechinho é ótimo porque ele vai além da definição, ele te dá outras informações. Aí você tem que raciocinar. Peraí, se o banco de dados gerado pelo movimento dos usuários na internet, ou seja, pelo acesso, né, dos usuários, o que eles fazem na internet, o que são esses dados? Só pode ser a informação do que é que eu tô mexendo ali na internet. Porque aí o site aprende o meu gosto e usa isso para me influenciar. Entendi. Então agora a gente sabe o que cada palavra significa no tema, né? Então fica mais fácil da gente escrever, porque a gente sabe o que não pode faltar no nosso texto. Só explicando aí direitinho o que eu acabei de dizer pra gente finalizar essa parte. A equipe que escreveu esse tema que a gente acabou de ver, ela não é que nem uma galerinha aí que fica enchendo linguiça no texto, colocando um monte de palavra bonita pra ver se ganha mais pontos, tá?
No tema que a gente acabou de ler, cada palavra ali tem uma função. Tudo tá ali por um motivo. Se você deixar de falar de manipulação, ou de comportamento, ou de usuário, ou de dados de internet, por exemplo, você já desviou um pouquinho do assunto. Ou seja, para falar da coisa certa, não pode deixar nada faltando. Por isso que a gente faz a estratégia de definição. E olha como é que essa estratégia é boa. Além dela te ajudar a compreender o tema, que a gente viu que é muito importante, ela te dá sinônimos para você utilizar no seu texto. Sinônimos de palavras que você precisa usar para retomar o tema. Então, o seu texto não vai ficar tão redundante e repetitivo. Massa, né? Bom, a nossa próxima estratégia é problematizar o tema. Por que problematizar? Porque o Enem não exige de você, na sua conclusão, para você propor uma solução. Não tem como você propor uma solução para o problema que você não expôs no seu texto, né? Não faz o menor sentido. Então, você precisa buscar os problemas no texto, que vão ser a sua tese aí, né? Que a gente já viu. E o que faz um problema ser um problema é o seu efeito negativo. Você pode achar esse efeito negativo em 8 campos da nossa sociedade. Você tem que ter esses 8 campos na sua cabeça e vai achar muito mais fácil. E quais são eles? Saúde, cultura, segurança, renda, educação, inovação, meio ambiente ou a moral, tá? Caso você ainda tenha dificuldade em achar um problema relacionado a esses campos, né? Você vai no texto de apoio e busca algum problema que ele tá falando ali, né? Porque isso pode te ajudar também. Só muito cuidado para você não copiar do texto de apoio, porque você pode ser muito penalizado por causa disso. Achou o efeito negativo? Os 2 efeitos negativos, cria a sua tese. A tese é a primeira coisa que vai ter no nosso planejamento. Por quê? Porque a partir da tese você já cria 60% das ideias principais do seu texto. Com a tese você tem mais ou menos aí 3 ou 4 linhas da sua introdução. Tá? Tô exagerando um pouquinho, pode ser até 2. Mas você tem o assunto do seu desenvolvimento 1, e você só vai ter o trabalho de explicar, de colocar lá o seu apoio, né? O seu argumento de apoio. Você vai ter a ideia do desenvolvimento 2 e você já vai ter os problemas que você sabe que você vai ter que solucionar na sua conclusão. Tá? Então, a tese ela é muito importante nesse sentido. E ela é a primeira coisa que você vai fazer. A partir dela, você já consegue desenvolver toda a ideia do seu texto. Tranquilo? Bom, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco no processo de escrita. Se você tem alguma dúvida, ou sugestão ou crítica, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Se você curtiu, gostou, adorou, se informou, viu utilidade nesse vídeo e no nosso canal, deixa o joinha, se inscreva, ativa o sininho aí e compartilha com o colega na rede social ao lado. Então é isso, muito obrigada por assistir, lavem as mãos e fiquem em casa se possível.